alunos da turma T44 e 46. Retorno aqui na nossa segunda aula de paciente crítico e grave. Hoje nós iremos falar sobre os fatores psicológicos que interferem nos profissionais que atuam lá no setor de UTI, tá? Existem vários fatores que podem influenciar na questão de fadiga, cansaço, estresse, né? Desgaste emocional, né? É por isso que muitos profissionais acabam não se adaptando a esse setor, né? Justamente por ser um setor fechado, né? O profissional ele entra, ele tem que fazer o seu plantão ali. Inclusive, na nossa primeira aula eu citei para vocês que existe uma copa dentro da unidade, né? Justamente para que esses profissionais não fiquem saindo do setor, né? Não ter contaminação aí cruzada para os pacientes, tá bom? Então, né, esses profissionais estão suscetíveis, né, a alguns fatores psicológicos, né? Nas UTIs também, se vocês observar, dificilmente existem janelas, né? Então, os profissionais que ficam aí, que fazem plantão de 12 horas, acabam se perdendo dentro do ambiente de trabalho, o que é dia, o que é noite, né? E acabam interferindo nas questões psicológicas. Espero que vocês gostem dessa aula e qualquer dúvida podem estar me questionando, ok? Vamos lá. A unidade de terapia intensiva é um local onde são atendidos pacientes gravemente acometidos. Então, pacientes críticos ou semicríticos são atendidos normalmente em UTIs. Normalmente não, a maioria das vezes, né? Pacientes com cuidados intermediários ou mínimos, eles podem algumas vezes estarem até em enfermarias, tá? A UTI é conceituada como um ambiente tenso, traumatizante e agressivo, podendo gerar estresse na equipe de enfermagem, ansiedade, depressão, alteração de sono e fadiga. Isso só na UTI? Não, gente, isso também pode ser causado nos profissionais, né? Em uma enfermaria, em uma pediatria, né? Esses fatores psicológicos envolve muito as questões emocionais do próprio profissional, né? Então, não só do ambiente, né, em que esse profissional atua, mas as questões psicossociais, questões familiares, enfim, tá bom? Tudo isso podem desenvolver alguns fatores psicológicos, tá? A UTI, então, é um lugar isolado onde o tempo se torna incerto. O ambiente é insalubre. A falta de precaução e treinamento da equipe pode resultar em acidentes e transmissão de doenças infecto-contagiosas. Então, nessa época de Covid, se os profissionais não forem treinados na questão de paramentação, desparamentação, né, eles podem estar se contaminando, né? Isso aí a gente vê nos jornais, noticiários, constantemente. Por isso que a instituição, com a educação continuada, elas normalmente fazem capacitações, treinamentos desses profissionais, tá bom? Justamente para que eles tenham habilidades para atuar nesse setor, tá? O estresse ocorre quando há uma modificação ameaçadora, lesiva ou tensa no ambiente, desencadeando um desequilíbrio do indivíduo. E eu volto a dizer, não é só o ambiente de trabalho, envolve muitas outras coisas, né? Psicossocial, familiar. E aí, às vezes, o ambiente de trabalho acaba sendo um desencadeador de estresse, de depressão, de cansaço, de fadiga, né? Dicas para controlar o estresse em UTI. Isso não é só em UTI, tá? Isso daí até assim, na nossa rotina diária, né? Ou quem já atua aí como cuidador, enfim, né? Como que a gente pode estar prevenindo ou talvez até minimizando as questões de estresse. Imagine estar diante da situação. Respire profundamente para relaxar, mantendo-se otimista. Então, meu paciente vai parar, eu preciso entrar em desespero, eu preciso ficar estressada, meu coração precisa bater forte. Não, calma, respira, tenha uma visão ampla do que eu preciso fazer para prestar um atendimento de emergência que seja para esse paciente
e dar o segmento aí de todo o procedimento, tá? Preciso saber que isso vai dar certo, né? Eu não posso ficar, mas isso não vai dar certo. Ai, meu Deus, chama alguém porque isso não vai dar certo, tá bom? A gente precisa ter calma, porque quanto mais a gente fica apavorado, maior a questão de estresse interpessoal, tá bom? Mentalize um roteiro das coisas que precisam dizer e fazer. Então, chegando lá na UTI, eu preciso fazer isso, aquilo. Não, vou me planejar, né? Cheguei, assumi o meu plantão, eu vou até o beira-leito, vou ver como o meu paciente está, vou ver os sinais vitais, tudo isso é meu planejamento. O que eu começo a fazer no início do plantão, o que eu preciso fazer durante o plantão e lá no final do plantão, o que eu preciso entregar ao meu colega que eu estou passando um plantão. Eu preciso me planejar internamente, tá bom? Defina um possível plano B para recorrer caso ocorra algum imprevisto. Então, eu já tenho que ter em mente, né? Se isso não der certo, o que eu preciso fazer, né? E antes que as coisas aconteçam, né? Que não adianta eu imaginar o que eu preciso fazer na hora que já está acontecendo, porque isso só vai me causar estresse, tá bom? Ansiedade é a reação natural do corpo ao estresse. É do estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. O transtorno da ansiedade pode acabar afetando a vida das pessoas em muitos aspectos, trazendo consequências no trabalho, nas relações conjugais e até mesmo no corpo. Tudo isso contribuindo muito para a piora do quadro de ansiedade. Sintomas da ansiedade. A ansiedade provoca uma sensação difusa e desagradável de apreensão. Por vezes acompanha de sintomas autônomos, como cefaleia, palpitação, entre outros. Então, as pessoas que sofrem de ansiedades, elas podem estar agregados aí outros sintomas, né? Então, vou dar um exemplo aí. Uma criança para ir viajar. Algumas crianças, elas ficam tão ansiosas, né, que elas podem ter febre, dor de cabeça, né, Dia das Crianças, né, você fala aí pra criança que tá chegando o Dia das Crianças e que ela vai ganhar um presente. Até esse dia chegar, a criança não para de falar no dia, né, ela fica ansiosa. Isso acontece com nós, profissionais da enfermagem, isso pode acontecer com nós, né? Nós ficarmos tão ansiosos, né, com assistência a um paciente ou alguma intercorrência, que isso acaba nos afetando como fatores psicológicos, tá? Então aí pode surgir que no final do plantão, meu Deus, o plantão foi muito complicado, eu estou morrendo de dor de cabeça, uma tensão nos ombros. Por que tudo isso? Isso decorre das questões de ansiedade também, tá? Então, às vezes, não é só o esforço físico, né? É o esforço mental também, tá? Agora a gente vai falar sobre a depressão, né? É uma relação natural à perda, aos desafios da vida e à baixa autoestima. Mas, às vezes, o sentimento de tristeza se torna intenso, dura longos períodos e retira a pessoa da vida normal. O trabalho em UTI vai causar depressão? Não, volto a dizer, né? Ele é um fator contribuinte a isso. Então, a pessoa ela já pode ter um quadro de depressão profissional, né? Pensando aí em N outros fatores, né? Psicossociais, enfim, familiares. E aí, ele estar atuando em um ambiente de UTI pode ser que seja um desencadeador, mas não é o que provoca, tá bom? Eu, particularmente, vou contar para vocês, na minha época de estágio lá em 2013, né? Nós tínhamos a opção de, no final dos estágios, escolher um setor específico para a gente atuar 4 meses, né? Na minha época de graduação. E eu escolhi particularmente o setor de UTI, né? E eu me apaixonei por UTI, justamente porque ali são pacientes, né? Que você vai ficar um período de tempo aí com ele, né? Não são pacientes de enfermaria que fica um dia internado e vai de alta. Então, muitas vezes esses pacientes, eles ficam por um maior período. Então, você já consegue acompanhar essa história, essa evolução clínica do paciente, tá? Então,
Eu particularmente adorei o ambiente de UTI, mas, né, vocês precisam estar cientes de que existem profissionais que não se adaptam às questões de ambiente de UTI, tá? Eu, particularmente, né, não me adaptei com o setor de pediatria, né? Eu já atuei em setor de pediatria, mas não seria a minha primeira opção de escolha, né? Justamente porque eu sou muito frágil com criança, né? A questão de que se a criança começa a chorar, é capaz de eu chorar também, né? Porque eu tenho dó das crianças, né? Na hora de funcionar um acesso, faço, né? Trabalhava numa urgência e emergência e que tinha atendimento infantil, né? Mas me corta o coração, né? A criança sentir dor. Então, para mim, o meu perfil não é pediátrico, né? Mas isso vocês vão se identificar ao longo do tempo, tá bom? E a gente tem que procurar o que a gente gosta? Sim. Porque se por um acaso eu ficar atuando em um setor, justamente porque eu preciso pagar conta, contas familiares a gente sempre vai ter, né? Mas fatores psicológicos são questões que a gente pode evitar. Então, se eu não estou me adaptando lá no setor de UTI, né? Fiz o meu período ali de experiência de 4, 6 meses e não estou me adaptando, nada me impede, né? De chegar ao meu supervisor aí e me dispor, olha, caso você tenha uma vaga em enfermaria, em urgência e emergência, eu estou me candidatando, né, em uma vaga interna, ou até mesmo nada impede de vocês procurarem alguma outra instituições, tá bom? O que vocês sempre precisam levar em consideração é pensar em vocês também, quanto pessoa, quanto profissional, né? Até porque um profissional não estando contente no seu ambiente de trabalho, ele não consegue fornecer um atendimento de qualidade, tá bom? Isso acaba impactando lá no nosso paciente, tá? Sintomas de depressão. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alteração no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento diário e autoestima. Dicas para prevenir a ansiedade e depressão nos profissionais que atuam em UTI. Estratégias de relaxamento, meditação e yoga, exercício, dieta saudável e descanso e psicoterapia. Então, esses profissionais, eles precisam ter um momento, né? É no ambiente de trabalho? Eu não diria que não, né? É um ambiente da residência, da família, vocês precisam ter um momento aí de lazer, né? Ou não, apenas de descanso, né? Nada melhor do que chegar em casa, tomar aquele banho e relaxar, né? Dar aquela descansada, né? Então, isso é o momento de vocês, tá? A sonolência excessiva diurna, também chamada de hipersonolência, ocorre quando o indivíduo tem uma vontade incontrolável de dormir ou cochilar durante situações ou atividades do cotidiano. Profissionais de enfermagem, né, que possuem 2, 3 vínculos aí trabalhísticos, normalmente eles sentem muito sono, né? Porque o organismo, ele não entende mais o que é dia, o que é noite, que hora que o profissional precisa dormir, né? O organismo, ele está em constante mudança, então chega uma hora que esse profissional está esgotado, está com sono, está com fadiga. Lembrando que sono é realmente a vontade de dormir. A fadiga é o cansaço, sabe? Aquele cansaço que você não está com sono, mas está muito cansado, exausto. Isso a gente considera como fadiga. E esses dois fatores, né, sejam eles separados ou juntos, né, porque eu posso estar com sono e muito cansado também, né, com muita fadiga, isso interfere na assistência do meu paciente e é um estímulo para ocorrer eventos adversos. Então, existem estudos aí que já mostram pra gente que quanto mais cansado, com sono, fadigado esse profissional está, maior o risco de acontecer algum erro com o meu paciente. Seja erro de medicação, né? Seja erro de uma avaliação desse paciente, de uma prestação de cuidados, né? Então,
A gente tem que evitar isso, né? Não adianta nós estarmos atuando aí como enfermagem e querendo trabalhar 2, 3 e chegar no fim do mês a gente está acabado ou prestando risco ao nosso paciente. Temos que tomar cuidado com isso também, tá? A fadiga é um sintoma de intensidade desproporcional ao serviço diário, ou seja, nela a sensação de cansaço é muito maior do que seria esperado para o esforço realizado. Um pequeno esforço causa muito cansaço. Entende-se fadiga como a sensação de desgaste, cansaço e falta de energia. Dicas para controlar o sono e prevenir a fadiga em profissionais que atuam em UTI. Procure dormir horas suficientes todas as noites, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vou falar para vocês dormirem 8 horas por dia, né? Porque existe organismo e organismo, né? Então, tem pessoas que precisam dormir 6 horas, que já é o bastante, né? Dormiu 6 horas, já consegue seguir todo dia ou toda noite, depois dormir novamente 6 horas. Existem pessoas que precisam ter um descanso de 8 horas, né? Existem pessoas de 10 e conheço até pessoas que precisam ter um descanso de 12 horas, né? Então, cada organismo, cada pessoa sabe o seu limite e o quanto precisa de sono. Eu, particularmente, se eu dormir 6 horas no outro dia, no final do dia, com certeza eu vou estar muito cansada. Porque o meu organismo, né, ele não foi trabalhado e nem pretende, né, ser trabalhado para dormir só 6 horas. Normalmente aí eu preciso entre 8 e até às vezes, né, depende do fim de semana, até 10 horas para que eu possa realmente descansar, né? Mas isso vai de pessoa para pessoa, tá? Siga uma dieta saudável, balanceada e beba bastante água durante o dia. Faça exercícios regularmente. Isso parece muito clichê, né? Nossa, todo mundo fala que precisa fazer exercício. Todo mundo fala que precisa tomar bastante água, se alimentar bem. Mas, gente, façam isso por uma semana, experiência própria. Você acaba tendo um relaxamento, né? A liberação de endorfina aí de uma maneira que vocês nem imaginam o quão bom é, né? Então, assim, tentem praticar em uma semana uma alimentação saudável, fazer uma caminhada para vocês verem o quanto é bom, né? O organismo fazer esse estímulo, tá? Aprenda e desenvolva maneiras e técnicas de relaxamento, como yoga e meditação. Esses dois ainda em particular eu ainda não tentei, né? Mas dizem que é muito bom. Para que o ambiente da UTI seja humanizado, ele deve proporcionar privacidade, conforto e segurança, tanto para o paciente quanto aos profissionais que atuam neste serviço. A necessidade de aptidão para conviver entre morte, vida, fragilidade, onipotência e impotência. A fim de que o trabalho possa ser realizado com eficiência e qualidade, alguns recursos se tornam necessários, né? Que precisa estar adequada a planta física, né? Eu preciso trabalhar num ambiente adequado, recursos materiais e humanos, então eu preciso ter equipamentos, um multiparâmetro, né? O profissional não chega para atuar no plantão e ficar lá ambuzando o paciente por 6, 12 horas. Não, eu preciso dentro de uma UTI ter um ventilador mecânico, tá bom? Profissionais qualificados, entre outros fatores aí. Aí eu deixei aí uma provocação para vocês, né? Vamos praticar. Como você controlaria seus fatores psicológicos? Como que você controla, né? A gente não precisa estar na UTI, né, para ter fatores psicológicos. Em casa, no seu dia a dia, na sua rotina, como é que vocês controlam esses fatores psicológicos? Eu, particularmente, me apaixonei em correr, né? Então, quando eu saio aí para caminhar, para correr, quando eu volto, eu me sinto muito relaxada, né? As questões hormonais, assim, funcionam muito para mim. Mas me contem aí vocês, o que vocês costumam fazer para controlar os fatores psicológicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
E em breve eu retorno aí com a nossa terceira aula, ok? Beijo pra vocês, até mais!